Glória a Deus. Provavelmente, acho que 4 semanas atrás, eu estive aqui trazendo uma palavra. Um pouco até mais. Mas, como Deus colocou no meu coração, de continuar na mesma rota que eu estava. A gente falou sobre como Jesus andou, como que ele fez, né? Jesus, a única coisa que ele fez quando João Batista mandou perguntar: o Senhor é aquele que deveria vir? Ou há de vir um outro? Houve uma dúvida no coração de João. Aquele mesmo que saltou no ventre de Isabel, quando o menino Jesus chegou perto dele, ele teve uma dúvida. E muitas vezes no nosso dia a dia nós temos dúvida. E Jesus falou assim: vai lá, fala para ele. E disse: anunciai a João o que tem de visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. E aos pobres é anunciado o Evangelho, aos humildes é anunciado o Evangelho de Deus. E o ministério de Jesus foi isso o tempo todo. Jesus, ele não vivia: amanhã eu vou sair para evangelizar, amanhã eu vou sair para curar. Não, ele vivia o dia a dia dele. E as necessidades que apareciam, ele tratava com as necessidades do momento. Jesus não saía à procura de leproso para curar. No decorrer da caminhada dele, passavam pela vida dele, ele ia ajudando a quem ele podia, aqueles que precisavam, aqueles que queriam. E como o Guto falou aqui pela manhã hoje, aqueles que acreditavam, porque quando não se acredita, o milagre não acontece, não é verdade? Se nós estamos aqui, é porque nós acreditamos num Deus. Senão, seria em vão nós estarmos aqui se nós não acreditasse. Agora, o que eu queria trazer para a gente hoje é o seguinte: a vida de Jesus foi uma vida simples. Ele caminhava e fazia a obra. É o que nós devemos fazer: caminhar no nosso dia a dia e fazer a obra. Quando aparece a necessidade, devemos dar o nosso tudo, o nosso todo ali, o foco, a prioridade que está acontecendo no momento. Tanta prioridade que tem no nosso meio. Eu intitulei a pregação de hoje como Deus é nosso tudo. Deus é nosso tudo. Quando nós nos conscientizamos que nós sem Deus não somos nada, a nossa vida começa a mudar. Mas nós temos que, primeiramente, saber que nós somos carentes de Deus, e que Jesus Cristo veio para preencher aquela lacuna que foi quebrada quando Adão pecou. Jesus, ele veio nos religar ao Pai. E a gente vai estar... Tem muito versículo, hoje eu não vou estar lendo todos, eu vou estar falando deles. Primeiro que eu quero abrir, eu quero que você abra comigo, Azaf, por favor. Mateus 22. Versículo 37 e 38. É um versículo que nós sabemos de cor salteado. É um versículo que é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém? Depois disso você sabe que Deus fala, ele fala: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que esse é o segundo mandamento. Mas em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos Deus, nós o buscamos. Porque quando a gente ama a nossa amada, a gente não quer sair de perto. A gente procura. Quem nunca esteve apaixonado? Quem nunca se sentiu amado? Que não quer sair um de perto do outro. Tem hora que dá vontade, mas não sai não. Não, pelo que ele falou, é pelo que ele falou aqui, vocês não ouviram, só eu. Glória a Deus, só eu ouvi. Quando nós nos entregamos para Deus, nós o buscamos constantemente.
O que é buscar a Deus constantemente? É estar orando. Você não precisa estar na igreja 24 horas por dia. Nós estamos ligados em espírito com Deus 24 horas. Quando nós dormimos, nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus. Quando nós cremos nele, não tem como nos separar. Nós viramos uma coisa só. Então, quando nós nos entregamos para Deus, nós o buscamos constantemente. Nós temos que crer que realmente o nosso Deus, ele é capaz de todas as coisas. E lá em Gênesis, não precisa ficar colocando não, por favor. Em Gênesis 18:14 diz que não há nada difícil para Deus. Nada. O nosso Deus, nós temos que crer que ele é poderoso e que ele pode todas as coisas. Quando nós cremos isso, coisas acontecem na nossa vida, milagres acontecem, porque é através da nossa fé, da nossa crença que Deus opera. Em 1 Samuel, você sabe a história de Ana, 1, de 12 a 15, fala que nada é impossível para Deus. Ana, ela vivia na presença de Deus buscando, até que Deus lhe aconteceu e ela foi mãe de Samuel. Ela queria uma coisa, ela queria ser mãe, ela queria um filho. E ela creu no Deus do impossível. Ela creu que Deus podia todas as coisas. E ela ia para o templo toda vez que tinha oportunidade, e ela buscava, e ela chorava. Foi interpretada mal, dizendo que ela estava bêbada. Mas ela se embebedou, foi da presença de Deus. E Deus concedeu para ela. Quando você quer alguma coisa, não pare de buscar. Não pare, não desista. Porque na hora que você desistir, pode ser que o próximo da lista seria você. Gente, Deus não tem filhos especiais. Deus, ele tem filhos. Ele olha para nós como um todo. A nossa hora vai chegar. Basta que não desistamos. A nossa hora vai chegar. Ele prometeu. E quem promete, cumpre. Porque ele é Deus. E a palavra diz que ele não é homem para mentir. Em Apocalipse 5, 8 e 8, 3, diz que as nossas orações sobem como incenso suave até o trono da graça de Deus. Gente, como é bom saber isso. Saber que quando nós nos colocamos diante de Deus, as nossas orações chegam até Ele. Quando a gente pede, a gente não pede assim, será que vai vir? Não. A gente pede crendo que Ele vai dar. Porque as nossas, diz que os anjos vêm e recolhem. Apocalipse 8 diz que eles recolhem com salvas as orações dos santos. Gente, que Deus maravilhoso é esse, que se preocupa com cada um de nós. Ele não quer saber o seu status, quanto você ganha, o que você faz na vida. Ele quer saber o quanto você se entregou para Ele, o quanto você o ama, o quanto você depende dEle. Esse é o nosso Deus. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, a vida dele foi de buscar Deus. Ele era Deus, mas ele buscava Deus. Diz que diariamente ele buscava Deus. Diz lá em Marcos 1:35, Marcos 6:46, Lucas 5:16, 6:12, 9:18, 22:41. Diz que a oportunidade que ele tinha, ele saía e buscava a presença do Pai. A chave está aí. A chave está aí. Buscar a presença de Deus. Como que a gente busca Deus? Como que está nosso relacionamento com Deus no dia a dia da nossa vida? Eu sei que é difícil, a gente acorda de madrugada, chega em casa tarde da noite, mas a gente tem que buscar Deus. A gente tem que dar prioridade a Deus. Essa semana eu estava falando com Deus, falei, Deus, semana que eu vou ter que pregar, 2 dias na semana, eu cheguei em casa às 5 da tarde, fui deitar às 6 para acordar à meia-noite para pegar uma, que precisava ir para Providence, tinha que resolver uma coisa que tinha quebrado no aeroporto de lá, e eu fui na terça. Quando chegou na quarta, aconteceu a mesma coisa, eu cheguei em casa às 5 da tarde, fui deitar às 6, acordei à meia-noite, peguei a uma de novo, e cheguei em casa às 5 de novo. Mas a gente tem que arrumar tempo. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós estamos ali.
A gente está dependendo dele. Mesmo no trabalho, alguma coisa está dando errada. Clama, Senhor, está difícil. E a solução aparece. A solução aparece. Porque é nas coisas pequenas que Deus se engrandece. Muitas vezes a gente fica querendo não incomodar a Deus, achando que não, Deus quer ser. Uma coisa que eu sempre falo, Deus quer ser incomodado por nós. Ele quer que você fique batendo todo dia ali, Deus, eu preciso. Deus, eu preciso. Deus, Ele te criou para isso, para você depender dEle. Você é a obra da mão dEle. Você é a primazia da obra de Deus. Deus disse que nós somos feitos para a glória dEle. E quando Ele vê que nós o buscamos, Ele fala aí, ó, a minha criação precisa de mim. A minha criação me busca. Tantos têm virado as costas para Deus. Tantos têm procurado outros meios e não a Deus. Às vezes o corpo dói, a cabeça dói, mas nosso espírito ele geme, como diz lá em Romanos. Ele geme procurando a Deus. Ele diz que Deus, ele, com gemidos inexprimíveis, ele geme por nós, querendo ouvir de nós. O que seria de nós se Deus resolvesse falar assim: hoje eu não vou te escutar não. Hoje quem está fazendo birrinha sou eu. E é isso que a gente faz com Deus de vez em quando. A gente fica fazendo birrinha com Deus. Ah, porque eu te pedi isso e você não me deu. Aí Deus vai falar assim para você: não, agora é minha vez de fazer birrinha com você. Será que a gente suportaria isso? Ou será que nós estamos muito mimados, achando que a nossa vontade é soberana, que a nossa vontade é aquilo que tem que ser feito? Ou a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida? Tem a hora que nós temos que acordar, abrir o olho e falar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha relação com Deus? Eu tenho dado primeiro lugar a Deus na minha vida? Porque como a gente sabe de cor e salteado que diz Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele quer fazer, Ele quer satisfazer o desejo do nosso coração. Mas quando nós estamos ligados com Deus, o desejo do nosso coração é o desejo do coração de Deus. Nós estamos buscando o desejo do coração de Deus. Como nós estudamos a mente de Cristo, nós estamos buscando ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo. Se a gente for agir como Cristo, a gente não tem que sair do nosso cotidiano. Nós temos que andar como Jesus andou. E quando ia aparecendo, Ele ia fazendo. Os que ia chegando, Ele ia fazendo. O Guto falou aqui de manhã, né, que saiu o cego de que saiu gritando: filho de Davi, filho de Davi. E às vezes na nossa caminhada é isso que acontece. Alguém vem atrás de a gente: pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. E é você que eu estou precisando agora. Aí é hora de você sentar e deixar Deus te usar. E deixar Deus te usar. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus, Ele não quer usar só o pastor aqui em cima, não, só a pastora, não. Ele quer usar cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado no reino de Deus. Agora, você quer preencher essa lacuna que Deus está colocando na tua vida? Você quer se entregar a Ele no ponto de alguém chegar para você e falar assim: pastor Tristão, hoje é você que Deus colocou no meu caminho, eu estou precisando. E aquela palavra, aquela oração, aquele abraço, aquele chorar com ele, com o irmão que ele precisa. Às vezes ele não precisa de mais nada a não ser sentar com você e desabafar. A palavra que Deus tem para ele naquela hora de você escutar e falar: não, meu irmão, é isso que Deus tem para você, meu irmão. É isso que Deus quer para você. Orar, buscar a Deus de nosso todo o coração é isso. É nos colocar diariamente para saber qual é a vontade dele na nossa vida. A igreja primitiva, ela fazia isso, ela se juntava e começava a fazer. E a Bíblia, ela conta que o lenço que enxugava o suor do apóstolo Paulo curava.
A sombra do apóstolo Pedro, onde ela passava, curava. E por que isso não está acontecendo mais? Porque o povo parou de depender de Deus. Triste realidade, a igreja parou de depender de Deus. Quando a gente ora, quando a gente depende de Deus, Mateus 6,41 diz que orar te ajuda a não cair em tentação. A tentação está lá na frente e você não está vendo o que está acontecendo. Mas no seu caminhar com Jesus Cristo, no seu caminhar com Deus, a sua oração, ela vai te livrar da tentação. Ela vai te livrar do inimigo na estrada. Mateus 26:41. É o nosso caminhar com Ele cada dia. Quem não se lembra do primeiro amor? Eu me lembro, há 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus no meu coração. A transformação que o nosso coração passa, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de orar, a vontade de estar reunido. Era 7 dias por semana buscando algo para fazer dentro da igreja. E o tempo vai passando, a gente vai se acomodando, a gente vai arrumando desculpas e vai deixando Deus para trás. A única vez que Jesus se sentiu longe de Deus foi na cruz, quando ele gritou: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele, e o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Foi o único momento da vida, porque a vida de Jesus era procurar a comunhão com Deus, era buscar no caminhar dele a comunhão. E nós estamos deixando isso de lado. É triste realidade. Nós temos dado mais ênfase em outras coisas da nossa vida do que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Temos deixado as coisas para trás. Talvez temos deixado de fazer a obra. E a obra de Deus ela tem que ser feita a cada momento da nossa vida, em qualquer lugar que a gente esteja. Quantas vezes entrar num lugar que tem uma pessoa que liga e fala: irmão, eu estou precisando. Muitas vezes é só falar assim: meu irmão, eu vou orar por você. Vamos orar junto, vamos buscar junto. E Deus move, Deus faz, Deus transforma. Deus move montanhas por nossa causa. Quando a gente descobrir que nós somos tão importantes para Deus, nós vamos passar a dar mais valor para Deus. Deus move montanhas por mim e por você. Nós temos vivido uma vida corrida, uma vida de aflição, uma vida de, como diz o outro, para lá e para cá. Em Tiago 5,13 diz que a oração te livra da aflição. Ela tira a aflição. Você vai estar aflito? Às vezes acontece na nossa vida. Ela diz que a nossa oração, ela arranca essa aflição do nosso meio. Ela tira essa angústia do nosso peito. Muitas vezes a gente fala que não sabe orar. Jesus, ele nos ensinou a orar. Quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele fala: Pai nosso que estás no céu. Ele ensina a te dar toda a honra e a toda a glória a Deus. Ele fala que o teu reino venha a nós. Quando Deus ele interfere em nosso favor, os céus e a terra trabalham a nosso favor. Venha a nós o teu reino, Senhor, e vem. Quem nunca teve a experiência de estar numa angústia, numa aflição e orar, e o bálsamo de Deus descer sobre a sua vida, e aquilo passar. É a mesma coisa com os enfermos. Por
que a gente não está vendo hoje sinais e maravilhas do nosso meio? O que está acontecendo? Deus mudou? Quem mudou fomos nós. Chegou um ponto que as pessoas estão correndo atrás de sinais e maravilhas. Aonde dizem que tem um pregador famoso pregando, é ali que eu quero estar. E a Bíblia diz ao contrário. Que os sinais e maravilhas acompanharão aos que creem. Deus não deu para um, para dois ou para três. Ele deu para todos, os que creem. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. O que ajudou a igreja primitiva foi uma vida de oração. Atos 1,14. Ela diz que a igreja... Bota para mim Atos 1,14. Começa aí no 14, por favor. Todos perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos ali esperavam em oração. E eles perseveraram unanimemente, com um coração só. Não é o que eu quero, não é o que o pastor Tristão quer, o que o pastor Edson quer, o que o Scott quer. Não, é unanimemente. O que nós queremos? A presença de Deus no nosso meio. E não interessa a sua necessidade, a presença de Deus, ela cobre qualquer necessidade. A necessidade pode ser diferente de cada um de nós, mas a presença de Deus, ela cobre cada uma delas. Nós temos orado realmente pelos nossos familiares. Às vezes eu acho que eu oro, mas às vezes tem hora que eu sou falho nisso. Tem hora que eu falo assim, não vale mais a pena. E enquanto eu estava meditando essa palavra ontem, Deus colocou no meu coração que vale a pena, continua valendo a pena. Não na minha hora. Não na minha hora, mas na hora dele. Temos que deixar de ser apressadinhos e deixar Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Tem vezes que parece que a pregação é difícil, a palavra é difícil, mas não, difícil somos nós. Difícil somos nós de pararmos e compreender a Deus, de pararmos e colocar o nosso pensamento, a nossa aflição, o nosso coração na mão daquele que pode todas as coisas. Eu estava conversando com o Sandro semana passada. Tem uma frase que todo mundo gosta muito, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Falei, cuidado quando você faz essa oração. Cuidado. Porque se você ler antes do versículo 13 de Filipenses 4, você vai ver que Paulo passou fome, Paulo andou nu, Paulo tomou chicotada. Esse é o tudo posso de Paulo. Eu tudo posso aguentar todas as coisas que vêm para cima de mim, porque o Senhor é comigo. E quando Deus é comigo, nada me faz correr ou tremer. É muito bonito você falar, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo pôde todas as coisas mesmo, passar até fome, de não ter o que vestir. A Bíblia diz que ele andou perdido como 3 anos pelo deserto, e Deus era com ele. E a vida do apóstolo Paulo é um testemunho vivo para mim. Eu sou fã do apóstolo Paulo. Amo as cartas do apóstolo Paulo. Porque foi um homem que, quando ele se entregou para Jesus, ele falou: Senhor, não mais eu vivo, mas o Senhor vive em mim. Não mais eu vivo, acabou. Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele abraçou o evangelho de Jesus Cristo. Ele abraçou a causa, ele chorava pela alma perdida. E nós estamos, às vezes, vendo pessoas indo a passos largos para o inferno. E como diz o outro, se não é do meu círculo, para mim tanto faz, eu não estou nem aí. E não deveria ser esse o nosso pensamento. Porque a ferida só dói quando dói em nós mesmos, né? Quando assim, é da casa, é da carne.
Aí dói, aí o sapato aperta um pouquinho, aí você pula, Jeová, por que isso? Senhor, por que isso, por que aquilo? Mas Deus quer que nós façamos isso por todos. Porque a igreja primitiva, ela vivia uma vida de oração, de comunhão. Mateus 18, 19 diz que a nossa vitória, ela vem através disso. Só vem através disso. Da sua comunhão, da sua oração, da sua busca. É o único modo que a vitória vem. É o único modo, não existe outra coisa. As necessidades nós vamos ter. Mas nós temos vencido todas elas em nome de Jesus. Tem certos momentos da vida da gente que dá vontade de jogar tudo para cima e desistir. Que a gente olha para fora e fala, uau, tem gente que não está servindo a Deus e está melhor do que eu. Por agora. Por agora. Mas a nossa vista tem que ser mais adiante. Naquilo que Deus tem reservado para nós lá na frente. O que você espera da sua comunhão com Deus? Não é a vida eterna? Começa a viver ela agora. Começa a gozar da vida eterna agora, enquanto você está aqui na terra. Começa a tomar posse dela. Começa a tomar posse dela. Porque a vida eterna começa do dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Que a Bíblia diz que nós não morremos, mas passaremos dessa para a glória. Mesmo que se experimentarmos a morte, nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos o que o Senhor nos prometeu. O que Ele fala lá em João 14:1. Eu vou vos preparar um lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, Ele fala. E eu estou indo preparar. Gente, que coisa melhor de saber isso? Que saber que Ele se preocupou com o meu lugarzinho lá no céu. Nós estamos aqui trabalhando para pagar o nosso lugarzinho aqui na terra, e Ele já preparou para nós lá no céu. Lá não vai ter aluguel, lá não vai ter mortgage, né? Ele pagou até por isso. Gente, quão maravilhoso é o nosso Deus. Nós temos que aprender a confiar mais. Ou talvez nós não aceitamos totalmente na nossa vida ainda, para que isso se cumpra na nossa vida. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que eu estava ajudando. Eu falei, meu irmão, às vezes você vai na igreja, você vê muitas coisas, mas deixa eu te falar uma coisa. Ir na igreja é bonito, você se empolga, o pastor faz o apelo, você levanta a sua mão e fala, glória a Deus, está tudo bem. Doce ilusão. Jesus Cristo não entra na mão de ninguém. Se um dia você levantou a mão, espera que Ele entre na sua mão, Jesus, Ele quer entrar no seu coração. É o único lugar do corpo que Ele entra no coração, e Ele quer fazer morada. Levantar a mão na igreja não quer dizer nada, se você não tiver uma atitude de querer um relacionamento com Ele. Se você não querer dar uma guinada na sua vida mesmo. Todo mundo fala, me converti. Cuidado com essa palavra também. Se converter é deixar o que você fazia de errado e não fazer mais. Não é mudar de religião. É uma das grandes ignorâncias do povo. Achar que mudar de religião é conversão. Conversão é você dar uma guinada na sua vida. Eu fazia isso e não faço mais, porque agora Cristo vive em mim. É difícil? É. O apóstolo Paulo é prova disso. O pastor fala sempre assim, sempre aqui, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que anda à minha volta, só a graça e a misericórdia para nos livrar dele. É isso? Isso vem da boca do apóstolo Paulo. Quanto mais para nós. Mas nós não somos diferentes do apóstolo Paulo. Nós não somos diferentes de Moisés e de Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem com a mesma humanidade da gente. E ele orou, e Deus mandou fogo do céu. E Elias era carnal como nós outros. Só que Elias, ele tinha uma comunhão com Deus.
Ele sabia aonde gritar, para onde clamar. Quando ele levantou o olho e gritou ao Deus do Abraão, de Isaac e de Jacó, ele sabia que ele podia crer num Deus vivo, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que faz todas as coisas. Temos que dar um passo atrás na nossa vida e voltar ao verdadeiro evangelho. E voltar à base da igreja primitiva. É muito bonito. Hoje nós temos som, temos tudo. A igreja primitiva não tem isso, mas ela tinha oração. Nós podemos ter melhor, nós podemos ter tudo isso e mais a oração. Êxodo 15, 25. Deus nos orienta quando clamamos. Essa história não precisa colocar não. Moisés, quando está com o povo, e o povo quando está, o ser humano quando ele está reunido, ele sabe muito bem murmurar, né? Eles chegaram a um certo ponto que não tinha água para beber, e chegaram a um certo lugar, tinha água, mas a água era amarga, e o povo começou a murmurar, e Moisés olhou para cima e clamou. Aí Deus falou para ele, faz isso, isso, isso e isso. Ele orientou a cada passo, e ele fez o que Deus fez, e o povo se fartou nas águas doces. Ele nos orienta quando nós clamamos a Ele. Não, o que nós lemos aqui esses dias, Jeremias lá? Clama a mim e responda-te-ei. Então, Ele nos orienta quando nós clamamos. Deus é a nossa direção. Deus, Ele é o nosso mapa, o nosso GPS. A Bíblia continua ainda sendo o nosso guia de fé. O pessoal às vezes fala assim, a gente às vezes faz assim, muita gente acha que o livro da Bíblia caducou com o tempo. Ficou velho. Ontem eu estava vendo todo mundo comemorando o Halloween, mas ontem foi um dia muito importante para nós. Ontem foi o dia da Reforma Protestante. O dia que Martinho Lutero chegou na Catedral de Nuremberg e pregou as 95 teses. Porque ele, mesmo não podendo, à luz de uma vela, ele leu que o justo viverá pela fé. Ele falou, eu não posso ser conivente com isso. Eu tenho que expor o que Deus botou no meu coração. O justo viverá pela fé. E ele colocou. Ele não quis fundar uma nova religião. Ele falou, não, Deus falou comigo e eu tenho que passar isso para diante. É isso que tem que ser a nossa vida. É a gente ouvir a voz de Deus e andar no nosso dia a dia, fazendo a obra de Deus. Vós sois sal, vós sois luz. Esse é o dia a dia do crente. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você deixa Deus ser tudo na sua vida, você consegue dividir isso tudo com alguém que está precisando do seu lado. Esdra, ele diz que Deus atende às nossas orações. Esdra 8:23. A Bíblia nos diz que ele coloca os ouvidos dele para ouvir a cada um de nós. E eu quando escrevi isso, eu estava lembrando da cena do filme God Almighty, Bruce Almighty, né? Quando ele fica no lugar de Deus, que ele começa a ouvir aquelas orações todas, ele entra em parafuso. Era tudo quanto é canto da terra, tudo quanto é línguas. Deus, ele consegue decifrar cada uma delas. Ele sabe olhar do trono dele, da graça dele, e saber quem é que está clamando por ele. A necessidade de cada um deles. Milhões clamando a uma só vez. Mas ele sabe dizer lá de cima, hoje eu estou vendo que a Marli falou isso comigo. E ele sabe distinguir cada uma delas. Devemos colocar Deus de volta no lugar dele na nossa vida. Quando ele fez o homem, ele falou, façamos o homem nossa imagem, a nossa semelhança. Uma coisa que ele planejou, ele se regozijou de fazer.
E nós estamos saindo disso por 1001 desculpas na nossa vida, arranjando desculpas de todas e qualquer parte. Desculpa na Bíblia, muitas vezes a gente acha desculpa na Bíblia mesmo, né? Para tentar nos livrarmos dessa e daquela. Mas nós temos que voltar ao primeiro amor, voltar com aquela gana de fazer a obra de Deus, de orar a Deus, de buscar a palavra de Deus. Ontem eu estava lendo uma coisa que falaram assim, o governo proibiu a Bíblia de ser lida nas escolas, mas está incentivando ler as Bíblias nas prisões. Se nós incentivássemos as crianças a ler a Bíblia na escola, não precisaríamos estar pedindo para ler na prisão. Estão mudando as coisas. Se a gente começar a orar e buscar e a pedir verdadeiramente, Deus consegue mudar a situação desse país, Deus consegue mudar a situação do Brasil, Deus consegue mudar a situação de qualquer coisa. As coisas estão do jeito que estão, porque o povo se esqueceu de Deus. Quem lê o livro, aonde estava Deus em 9/11? No mesmo lugar que ele está agora. No mesmo lugar. A humanidade que se tornou perversa e má e deixou Deus para trás. Deus, ele continua no mesmo lugar sempre, e não tem nada que possa remover ele daquele lugar, que é o Santo do Santo, o lugar que ele sempre teve. É nós que temos que entrar no Santo do Santo, na presença do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, e buscar a presença dele a cada dia na nossa vida. E a coisa começa a ficar boa quando você vai buscando a Deus. Mateus 6,6 diz que Deus, ele é a nossa recompensa. Ele é o prêmio maior que nós buscamos. De tudo que nós buscamos, de tudo que nós pedimos, o bem maior é Deus. O bem maior é Deus. É isso que nós almejamos. De um dia e morar com Ele na glória. Ele prometeu e Ele está esperando aqueles que realmente querem para ir morar com Ele. Essa manhã eu estava ouvindo uma pregação, estava comentando com o Guto do Jensen Franklin, e ele falava das portas que existem na nossa vida, das portas do inferno, das portas do céu, das portas que nós temos escolhido no dia a dia. Qual é a escolha que você está fazendo na sua vida de cristão? A sua vida de cristão depende das escolhas que você faz no seu dia a dia. E nós estamos culpando Deus pelas nossas escolhas erradas. Isso aí, ele estava falando, ele fala assim: por que muitas vezes você veio para a igreja e não sabe o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Ele fala: eu vim buscar a presença de Deus. Eu vim pregar, mas eu vim buscar a presença de Deus. Eu vim buscar um enchimento para a minha vida. Se você não veio buscar isso, você está fazendo o que aqui? Dormir, você pode dormir em casa. Clube social você pode ter em outro lugar. Na igreja é lugar de vir e buscar a presença de Deus. Buscar preencher o vazio que você tem dentro de você. Eu falei: uau. Melhor é ficar em casa se você não vem para a igreja com esse pensamento, com essa gana. Deus tem que ser a primazia da nossa vida. Coloca para mim, Jeremias 29:13. Essa hora vem 200 mil versículos da nossa cabeça, mas só deu para colocar esse pouquinho, para não tomar muito tempo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3. Está do lado aí. Clama a mim e responder-te-ei, e te farei ver coisas. 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O que nós estamos esperando? E eu quero encerrar com um verso muito conhecido. 2 Crônica 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa aí, Azar, por favor. Preste atenção numa coisa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Por que você é chamado de cristão? É chamado pelo meu nome. Você não é chamado pelo seu nome. Você é chamado pelo nome dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. O que é isso, gente? Dobre o joelho e ore. É isso aí. Se humilhar, orar e buscar a minha face. E desviar dos seus maus caminhos. Opa! Se converter. Se desviou dos maus caminhos. Começou a fazer o bem. Então, eu ouvirei do céu. Tem muita oração ficando grudada no teto. Porque a pessoa não faz isso antes. Não quer se humilhar, não quer orar, não quer buscar. Não quer desviar dos seus maus caminhos e quer que Deus atende. E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, quando eu parei para pensar isso, esse versículo durante 7 anos na Itália, esse versículo me acompanhou com os jovens. Era o meu versículo dos jovens. E se você, toda vez que você lê, você para pensar, você fala, uau. Gente, se nós que somos o povo, clamarmos, nos humilharmos, buscar a face de Deus, Ele vai fazer a parte dele. Vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar do Senhor. Oh, Jesus. Nós temos que aprender a parar de brincar de igreja. É sério isso, gente. Essa palavra mexeu muito comigo ontem. Tem uma semana que eu estou remoendo essa palavra. E até que ontem eu decidi botar no papel. O tio Murilo ligou para mim. Falou, o que você está fazendo? Você esqueceu de mim? Eu falei, não. Agora estou escrevendo a mensagem de amanhã. Ele falou, glória a Deus. É verdade, gente. Deus falou muito comigo. Atitudes que nós temos que tomar. Decisões que nós temos que tomar da nossa vida. Nós temos que dar um ponto final e parar agora. Pensar, eu quero realmente ser cristão? Ou não? Porque se você quer todas as promessas que Deus tem para você, você tem que dar uma guinada na sua vida. Você tem que deixar os seus caprichos de lado, as suas teimosias de lado. Parar, sentar e decidir o que você quer fazer. Eu quero ir morar na glória. Mas eu não quero ir sozinho não, eu quero que muita gente vá comigo. Por isso eu tenho que começar a me mover. A Bíblia diz que o nosso intuito aqui é despovoar o inferno. A Bíblia diz que o inferno não foi criado por ser humano, não. Ele foi criado por diabo e os seus seguidores.
Ele não foi criado não, mas tem muita gente escolhendo ir para lá. E não pensa que é real, que não é real não, por quê? Muita gente vai ter uma surpresa muito desagradável quando pensar que o fogo não vai arder, porque vai. Pensar que os dentes não vão ranger, porque vão, porque está escrito. E nós temos que crer no que está escrito. Mas aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da glória. Essa é o presente maior. A coroa da glória. E deixa eu falar uma coisa para você. O seu sacrifício, o meu sacrifício não é nada mediante o sacrifício que Deus fez de entregar o próprio Filho para morrer no nosso lugar. Amém? Nos colocamos de pé.